quanto tempo você espera que alguém vença as suas batalhas? Não espere, lute. Há quanto tempo você espera o momento certo para tirar os planos e metas da gaveta? Não espere, lute. Há muitas pessoas que dizem que não precisam lutar, porque Jesus veio e já lutou por elas. Mas a verdade é que as batalhas ainda nos pertencem e são elas que nos treinam para o melhor de Deus. Lute. Adquira hoje mesmo nas lojas Sara Brasil e no site sarabrasil.com.br. Existem pessoas diferentes de todos os tipos, fazendo e vivendo a diferença. Família de Deus, Corpo de Cristo. Paz, alegria, comunhão, alento, união. Nós acreditamos que podemos sarar a terra. Seja para rir ou chorar, estamos juntos. Juntos pela graça de Deus, fruto do maior amor que já existiu na terra. Somos a Sara Nossa Terra, o lugar do seu crescimento, o lugar do seu milagre. Seja muito bem-vindo. Olá, meus queridos. Boa noite, tudo bem? Paz do Senhor. Que bom poder falar com você nessa noite. Que bom poder entrar na sua casa, se você nos permite, nessa noite, e falar através do seu televisor, do seu smartphone. É um prazer mesmo. Já viemos de dias que vemos falando ao seu coração. Domingo pude rever algumas pessoas na ceia. Quero mandar o meu abraço, o meu carinho para todos. E olha, hoje eu queria compartilhar uma palavrinha rápida do Senhor ao seu coração. Queria começar fazendo aquela pergunta bem simples, né? Quem de vocês que está nos assistindo gosta de uma festa, né? Uau, como é gostoso, né? A festa é tudo de bom, tudo de maravilhoso, né? A festa é um dia que nós podemos desfrutar das bênçãos de Deus. Nada como chegar numa festa, ter um churrasquinho, né? Ter um feijãozinho ali a poruru, com um arrozinho à grega. Então pode até caprichar e colocar aquele arrozinho carreteiro, né? Aquele bifezinho. Ou então pode até colocar uma pancetazinha. Nossa, que bênção! É lindo, é gostoso podermos participar de uma grande festa ou de um aniversário, né? Quem não gosta de aniversário? Quem não gosta de um aniversário e esperar o bolo no final para comer e levar para casa, né? São muitos que gostam disso. Eu falo que existe a Dadá, né? A Bíblia fala sobre isso, que são dois demônios que sugam as pessoas. A sanguessuga tem duas filhas, Adá e Dadá. Ou seja, elas acabam sugando tudo que as pessoas têm, mas todo mundo gosta de uma festa, né? Você se prepara, você, né, acaba se emperequetando, você acaba colocando uma roupa melhor. Vou num casamento, pastor, eu vou naquele casamento abençoado de Deus, né? É uma festa, fulano vai casar, ele tem muito dinheiro, me convidou. Parece que quem não foi convidado não é nada, né? Mas todos nós somos para Deus. Para Deus, todos nós somos frutos do seu amor. Jesus Cristo venceu a morte para que nós tenhamos acesso. Todos aqueles que o receberam, a Bíblia diz que são chamados filhos de Deus. É interessante que quando a gente chega numa festa, tem de tudo. E muitas vezes, em casa já começa o disfarce, eu falo. São as vestes, né? O homem, ele põe a roupa que cabe. A mulher, ela tenta pôr a que cabe. Troca de roupa para cá, troca de roupa para lá. Essa não está boa, essa também não está boa, essa não está boa. Mas desde a primeira ela já sabia qual era a roupa que ela iria. Mas se torna um ambiente ali congestionado, pessoas, né, falando, essa roupa não está boa, coloca, pergunta para o marido, bem, essa roupa está boa. Depois de 40 minutos ele fala, ótima. Quando ele falar ótimo, ele não sabe nem que roupa que você está vendo, ele só quer ir embora para a festa. Então, os homens, eles já sabem o que fazer. Por isso que eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre essas vestes, essa maneira de como a gente coloca a vestimenta em nós. E a Bíblia fala no livro de Mateus, Jesus está falando, né, sobre os tesouros no céu, e ele diz o seguinte, olha só o que ele fala, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à nossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Jesus disse, olhai para as aves do céu,
não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Em qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E, quanto ao vestuário, por que andais sólicitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Que coisa mais linda, né? Olhai para os lírios do céu. Que coisa mais... Que colocação que Jesus Cristo fez nessa palavra. Aceitar o sacrifício de Cristo, para muitas pessoas, é uma coisa de que parece que é sinal de sofrimento, de uma dor. O pior de tudo é que normalmente parece que quem aceita Jesus Cristo é acompanhado de um sinal de pobreza, né? Eu falo que de tudo que nós podemos imaginar na vida, existem 3 conceitos cristãos. Mas conceito cristão que as pessoas colocaram em nós. O primeiro, ser cristão já está engajado, é sinal de ser pobre. Parece que o cristão não tem nada para semear na casa do Senhor, o cristão sempre está apertado, o cristão sempre está fugindo, né, de uma vida financeira. Segundo conceito, ser feio. Uau! Esse é impressionante, né? A gente ora e fala, Senhor da glória, o que está acontecendo? Cadê a beleza humana, né? Mas todas as igrejas têm pessoas lindas e feias. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, hoje você é a principal figura do Evangelho, você é o amor de Deus. Então as pessoas vão olhar para vocês e vão dizer assim, você não é tão bonito. Mas você vai falar assim, aos olhos do Pai, eu sou uma criatura de berço esplêndido, eu nasci para ser uma estrela, e eu sou diferente de uma estrela cadente. Eu vou brilhar, mas não vou cair, porque o Deus Todo-Poderoso me chamou, me capacitou, e mesmo que a minha aparência física não seja mais linda, mas aqui está dentro de mim o Rei dos Exércitos, o Senhor do Senhor. Ele olha para mim e me dá palavras, e me inspira e me capacita para ser um bom homem, uma boa mulher, e é isso que é a grande beleza do Evangelho, é falar do amor de Deus. Eu vejo as pessoas às vezes dizendo assim, vamos evangelizar. As pessoas falam, aonde? Aí, vamos num lugar bem pobre, né? Porque de repente lá é um lugar que as pessoas estão precisando de Deus, porque o rico não precisa. Rico tem tudo, pobre não tem nada. Aí pelo menos a gente dá Deus para ele. Não precisamos ir aonde estão os pobres, porque os pobres são espirituais. A palavra de Deus tem sucesso, tem sonhos, tem realizações para mim, para você. Sabe, querido, nós somos uma geração que se contentamos com um pouco. Nós se contentamos. E o pior de tudo isso é que muitas vezes nós entendemos que as pessoas que são prósperas é porque estão roubando, é porque estão sonegando, estão mentindo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não. Tem pessoas que são honestas, tem pessoas que entendem que o sucesso delas vem do Senhor, e quando o Senhor abençoa a gente, não tem coisa melhor. O cristão tem hora que ele é difícil de entendermos. Um dia uma pessoa disse assim, pastor, ora por mim, eu preciso aceitar as coisas ruins. Eu falei, que isso? Você não precisa aceitar nada que é ruim. Não, pastor, ora por mim, eu preciso suportar isso, Deus precisa me ensinar a suportar isso. Eu falei, calma, Deus tem uma outra jornada, Deus tem uma outra visão, Deus tem outro campo para a sua vida. Nós somos uma geração que eu falo que é marcada pelo menos. Como, pastor, pelo menos? Sim, a esposa diz, olha, meu marido ele é ruim, mas pelo menos ele leva dinheiro para casa. O marido olha e fala assim, olha, a minha esposa, ela é difícil, mas pelo menos ela cozinha bem. A mulher diz, eu apanho 2 vezes do meu marido, mas pelo menos ele é um excelente pai. Uau! A geração do pelo menos. Uma geração que o marido diz, olha, aquela mulher não é moleza não, mas pelo menos ela cozinha bem. Pelo menos ela não gasta tanto como a mulher do meu vizinho, do meu amigo. É como aquele rapaz que vai começar o namoro. Ele olha e fala assim, o pastor, ela é feia mesmo, mas olha,
pelo menos eu não estou só. Uau, que colocação. Olha, pastor, ela não é lá essas coisas não, mas pelo menos ela me ajuda a pagar o lanche. A gente vai no restaurante, ela divide. Querido, deixa eu te falar uma coisa, pelo menos vai ser o caminho que você está traçando para chegar no final da vida com alguém. Mas Deus quer te colocar uma pessoa que te inspire, que te capacite. Essa fala de pelo menos não existe para Deus, não. Quantas vezes as pessoas falam assim: olha, pastor, é uma pessoa mais ou menos, mas pelo menos parece ser boa. Olha que colocação. A nossa postura espiritual é o que precisa nos mover. É o que precisa. Quantas pessoas eu não vejo dizer: pastor, olha, está difícil, mas pelo menos Jesus está voltando. Essa não pode ser a nossa motivação para viver. A verdade é que a nossa motivação, ela tem que ser uma motivação que a gente vai falar do amor de Jesus Cristo. Pelo menos Ele não está voltando. Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai nos resgatar. Ele já está nos tirando do império das trevas. Jesus Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas. Se a sua motivação for apenas uma situação que você vai dizer pelo menos, eu quero dizer que você está caminhando contrário àquilo que as Escrituras falam. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, quando você fala pelo menos, é porque você tem uma necessidade. E Jesus supre essa necessidade. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vivemos baseados ou nos impulsos ou pelas nossas necessidades. E sabe, queridão, deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa mudar. Fazer um movimento. Eu lembro de mim. Quantas dietas. Só não fiz dieta da lua. Mas o resto eu acho que eu já fiz. E deixa eu te dizer uma coisa: todos os anos era aquela mesma fala: esse ano eu vou mudar, porque pelo menos Deus está comigo. Mas pastor, o que fazia Deus estar com o senhor? Olha, pelo menos esse ano eu consegui manter o meu peso. Olha, como se fosse uma coisa que fizesse toda a diferença. Se você aceitou essa palavra e fazendo declarações de pelo menos, você vai se frustrar e isso vai te custar caro. A zona de perigo nas nossas vidas, as pessoas dizem: está tudo muito bom para ser verdade. Olha só, ela não construiu. Eu vi esses dias um texto que uma pessoa me mandou, uma fala, que a mulher chama ele para ajudar a capinar um campo que ela plantou de milho. E ele falou: não posso ir. Ela falou: você pode ir. Ele falou assim: não, a Bíblia, a minha religião diz que eu não posso. Ela falou assim: por que a Bíblia fala isso? Ele falou assim: porque a Bíblia diz que quem plantar, colhe, então eu não posso te ajudar, você vai ter que colher sozinho. Assim vai ser as nossas vidas. Essa é a zona de perigo. Quando você começa a dizer pelo menos, tem que mudar essa linguagem nos seus lábios, dentro do seu coração. É como uma mulher que recebe um beijo do marido e fala assim: tem alguma coisa estranha no ar. Ele nunca fez isso. Nos ensinaram a desejar, mas não nos ensinaram a percorrer o caminho das conquistas. Não foi nos ensinado isso. Quantas pessoas não chegaram e falaram assim: Senhor, faz aquilo, faz isso na minha vida. Mas deixa eu te falar, Deus não quer fazer isso. Deus quer te capacitar para você. Falou, teus sonhos não pode ter pelo menos. Tem que ter tudo, tem que ter Deus, porque Deus é tudo, amém? Deus é tudo. Ninguém gosta de mim. Deixa eu te falar uma coisa: o problema é deles, porque Deus gosta de você. Jesus disse: olha, olhai para as aves do céu. Uau, que colocação, que coisa mais linda. Lá em casa, eu tenho um casalzinho que os meus filhos arrumaram. Não estou lembrando o nome agora, mas é uma espécie de umas maritacazinha pequenininha. Mas pensa num presente de grego. 5:30 da manhã, um barulho dentro de casa que parece que entrou 50.
começam a falar uma com a outra, a gritar. Aí vem os pardalzinhos, sentam em cima da gaiola. É que elas ficam loucas, mas elas não suportam passarinho em cima da gaiola. E é uma confusão, e eu durmo do lado de onde elas ficam. E aí começa. Eu falo, não, Deus está me chamando para acordar. Não é possível. Um presente de grego. Para 5h40, 6 horas, elas começam aquele barulho. Mas tem uma coisa interessante que eu queria falar com você. Eu nunca vi os meus passarinhos nervosos porque não tinham o que comer. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca vi um passarinho olhar e falar assim, eu quero desistir de viver, porque eu estou pensando em viver uma vida de pelo menos. Ao contrário, tudo que eles fazem é com muita intensidade. Você já viu uma flor nervosa porque ela tem só uma pétala? Não, nós não vamos ver isso. Sabe por quê? Porque ela sabe que ela está nos ciclos da pétala. Mesmo que houvesse só uma. Jesus disse, olhai os lírios do campo. Ele faz essa colocação nos dizendo assim, olha, como eles crescem, não trabalham e não fiam. Jesus disse, olhando ali para os lírios, porque são plantas especiais, e Jesus olha e fala assim, olha como essas flores são lindas. Olha como elas são diferentes. Elas têm diversas cores. E principalmente, elas exalam um bom perfume. Um perfume agradável. Jesus dizia assim, olha, eu estou falando com vocês. É porque existe um motivo de muita alegria. Para as regiões da Palestina que vivem num deserto. Jesus dizia, olha, diante de tantas situações, olha aí, olha os lírios. Eles conseguem exuberar todo o seu perfume, sua beleza, no meio dos vales dos ossos secos. Jesus dizia para aquele povo, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, essa é a maior demonstração de milagres de Deus, flores lindas no meio do deserto. O diabo vai chegar na sua vida, e ele vai colocar uma cultura. E sabe qual é a cultura? Pelo menos. Estamos passando a crise, mas pelo menos Deus não guardou o meu trabalho. Estamos passando a crise, mas pelo menos eu não peguei a doença. Estamos passando uma crise, mas pelo menos Deus, o nosso presidente está conseguindo me enviar um dinheirozinho. Deixa eu te falar uma coisa. No meio do deserto, Deus vai fazer você prosperar. No meio da crise, as pessoas vão te procurar e vão te abençoar. No meio do caos, você vai se levantar e vai dizer, o meu Senhor tem me guardado e me protegido, e em nenhum momento Ele vai deixar eu desfalecer. Pelo contrário, eu vinha fraco, mas agora eu vou me reforçar, eu vou me renovar e vou sair mais forte dessa situação, porque no meio desse deserto, eu posso ver uma pétala, um lírio que cheira gostoso, que tem algo maravilhoso. Jesus chama 3 pessoas e dizem, olha, eu tenho os talentos aqui. Ele explicava uma parábola de uma situação, de que um senhor iria viajar. E na viagem, ele disse, olha, eu vou deixar com uns 5 talentos, com outro 3 e com outros 1. E vocês cuidem de mim, cuidem daquilo que eu tenho. E aquele senhor foi viajar. E a Bíblia diz que voltando ele, foram fazer a prestação de conta. E quando fizeram a prestação de conta, aquele que tinha 5 disse, mestre, olha só, eu consegui fazer 10, mas outras 5. Jesus falou, entra no servo do Senhor. Vem aqui, você é muito querido por nós. Aí o outro, você tinha 3, quantas você fez? Olha, eu fiz mais 3. Jesus falou assim, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. E aí ele foi naquele que ele tinha dado somente 1. E ele olhou para ele e falou assim, escuta, quantas você tem? Ele falou assim, olha, eu fiquei com medo. Medo do quê? Eu fiquei com medo de alguém vir roubar e eu escondi ela. E Jesus olhou e falou assim, servo infiel. Jesus disse que imediatamente ele pegou aquela talento de quem tinha 1 e deu para aquele que tinha 10. Ele ficou com 1, porque ele enterrou, ele teve medo, ele imaginava dizendo assim, pelo menos eu fiquei com algo, pelo menos sobrou 1, pelo menos o Senhor está vendo que eu fui uma pessoa onde eu entendia que não poderia perder tudo e guardei. E Jesus olhou para ele e falou assim, você fez isso, os outros fizeram outras coisas. Por que eles prosperaram nessa terra? Você vai perder tudo o que você tem.
Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus diz que o dono dos talentos mandou açoitá-lo, aquele que escondeu uma, para mostrar o quanto ele tinha dificuldade. Ou nós acreditamos no nosso Deus, ou nós vamos ter que viver de duas maneiras: necessidades e dizendo, pelo menos. A Bíblia diz que os nossos lábios foram ungidos para profetizar boas novas, o Evangelho. Na crise, você se levanta e fala assim: eu sei em quem tenho crido, o meu Salvador, Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que Salomão foi um rei que tinha de tudo, tudo. Ele diz: não privei nada do que os olhos e o meu coração quiseram. A Bíblia diz que ele se vestia com um esplendor. A Bíblia diz que a rainha de Sabá foi conhecer tudo que ele tinha. E aí quando ela chegou lá, ela ficou alguns dias olhando, vendo, né, como aquele rei vivia. E a Bíblia diz que ela no final falou assim: olha, não me contaram nem a metade a seu respeito. Com aquela metade já me deu vontade de vir aqui. Imagina estando aqui vendo como é próspero o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: uma pétala é mais exuberante do que todos os trajes reais do rei de Israel. Uma pétala pequena. Muitas vezes você vai encontrar uma árvore com seus galhinhos e você vai ver que elas caem. Esse é um período fácil. Elas começam a trocar e Jesus disse: olha, nem Salomão se vestiu desse jeito. As vestes de Salomão, elas eram gloriosas, porém não mais do que os lírios, porque as vestes foram elaboradas por homens, mas as pétalas foram elaboradas por Deus. Aquilo que Deus faz não tem fim. Aquilo que Deus faz é perpétuo, de geração em geração. Jesus olhou e falou assim: olha lá, no meio de um deserto sai uma pétala, e qualquer um que possa se vestir, ela é melhor. Jesus disse: olha lá, ela exala um perfume. E a Bíblia diz que nós temos que exalar o bom perfume de Cristo, independente de onde eu e você estamos. As pessoas têm que perceberem que, uau, que aroma gostoso. Mas sabe de onde vem o aroma? Da palavra de Deus. Nós temos que sair daquela geração que está sempre gritando, pelo menos. Deus não te chamou para você viver pelo menos. Deus te chamou para você viver na abundância. Vai ter. E vai ter para emprestar, vai ter para dar, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Quando você diz pelo menos, você está dizendo: eu não creio que o Deus que eu sirvo, ele é potente e onipresente para fazer tudo o que eu imagino, mas ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vai fazer de você uma pétala, ele vai fazer de você muito mais exuberante do que todos pensam. Haverá um dia que as pessoas vão dizer: mas não era aquele lá que era pobre, feio e que morava longe? Você vai dizer: sim, era eu. Mas o que aconteceu com você? Olha, eu fui transformado. Eu lembro de mim. Hoje é um dia maravilhoso, é dia do meu aniversário. Uma pessoa falou: que recado que o Senhor poderia deixar para todos nós? Eu falaria assim: quero agradecer aos meus inimigos, porque se eu sou forte é por causa deles. E aos meus amigos eu quero declarar que você será como uma pétala. Quero declarar que você será como um lírio do campo, vai exalar um bom perfume. E as pessoas vão amar você, elas vão querer estar. Nós estamos em quarentena, período de células. E as pessoas dizem: pastor, quando a gente vai voltar? É tão bom. Aí eu lembro da pétala. Eu lembro, sabe do quê? Daquela pequena plantazinha ali nos mananciais, num deserto, brilhando e fazendo com que outras pessoas olhem e falem assim: eu quero seguir a ele. Sabe por quê? Porque somente você tem as palavras de vida eterna. Perguntaram a Jesus. Jesus perguntou: quem que fala a meu respeito? Um dos seus discípulos disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Quero terminar dizendo: não viva mais do pelo menos. Você tem que viver da abundância
vai ter e vai ter muito. Deus vai derramar. Enquanto houver vasilha, Deus vai derramar do azeite, do seu óleo da unção. As pessoas vão te procurar e vão dizer assim: eu quero aquilo que está sobrando aí. E você vai dizer: olha, eu quero dizer, como diz as Escrituras, vai sair óleo como o óleo da barba de Arão, vai te curar, vai te restaurar, vai te transformar, vai te levar você a ser uma pessoa melhor. Quando você mudar a tua fala, é porque o teu coração aprendeu a viver de uma maneira diferente. Porque a Bíblia fala que, de sorte, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando o meu coração ouve uma palavra que não faz parte dos meus hábitos, imediatamente aquela palavra gera dentro de mim uma expectativa, uma vontade, uma disponibilidade. Eu quero dizer nessa noite que Deus vai trabalhar ao teu favor e Ele vai fazer os milagres, e diante de todos os fatos vai surgir uma pedra no meio desse deserto, e essa pedra vai abençoar você e sua família. Você crê? Eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor dos Exércitos cuida de todos nós, está cuidando de você, está cuidando da sua família. Ele vai abençoar, Ele vai colocar uma palavra nova nos seus lábios, e você vai profetizar, você vai declarar: não há Deus como o nosso Deus. Ele vive e reina para sempre. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que Ele possa cada dia mais derramar das suas bênçãos. Obrigado por você nos acompanhar aí no nosso canal aqui embaixo do YouTube. Vá lá, compartilhe, compartilhe a nossa página. Vamos fazer do nosso ministério, um ministério grande como outros ministérios que nós temos. Deus o abençoe, uma boa noite. Durma com o Senhor, que Ele te guarde. Lembre-se disso, você é uma pedra. Essa pedra vai mudar todo o ambiente na sua casa. E eu quero declarar que dos seus lábios sairão palavras de vida e vida em abundância. Um grande abraço, até domingo. E também no sábado, na Arena Jovem, estaremos aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.